Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Primeiramente, quero fazer uma saudação especial à imprensa que está aqui presente, à TV Cidade, através do Glacir, à TV Sera, através do Leandro Adamati, à Rádio Espaço FM, através do Miller. Quero fazer uma saudação especial ao seu Balsani, presidente do PL, o Olá Monato, seu Menzi, que está aqui. Também quero fazer uma saudação especial ao secretário, chefe de gabinete, o Vandré Fardim, a secretária de Habitação e Assistência Social, a Renata Trobian. Também fazer uma saudação, tem o Alexandre Paese, que está aqui presente, nos prestigiando, o Renato Benacchio, também o sempre vereador, presidente, o nosso colega Beto Maioli, que está aqui nos prestigiando também nessa noite. Também fazer uma saudação especial o ex-prefeito Ademir Barrareta, que está nessa casa, os funcionários da casa e os vereadores. Então, uma saudação muito especial. E agora, desejar, solicito ao vereador Ariel Soárcigo para que proceda na leitura do expediente da Secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, ofício 68/2020, Secretaria Municipal de Finanças, Farroupilha, 13 de fevereiro de 2020. Vossa Excelência Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Recolhimento e repasse ao FPS. De conformidade com o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Municipal número 2.993, de 31/5/2005, remetemos-lhe anexo informações acerca do recolhimento e repasse das contribuições ao FPS, relativas ao mês de dezembro de 2019. Salientamos que as referidas informações de repasse das contribuições ao FPS foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Previdência, CMP, conforme cópia do ofício número 67/2020 em anexo. O anexo está na Secretaria da Casa. Se algum vereador desejar ver as informações, está à disposição. No momento, o expediente era esse, senhor presidente, e obrigado. Então tá. Eu quero fazer uma saudação à Rádio Miriam, através do José Teodoro, que está aqui presente. Quero fazer uma saudação também à nossa secretária da Educação, Elane Juliato, obrigado pela presença. Também a presença do nosso secretário Francis Casale, secretário do Turismo. Deixa eu ver, o Tiago William, secretário do Meio Ambiente. Tem também presente aqui o Gilberto, que é funcionário da Prefeitura, da Habitação, o Juliano, que é da Secretaria do Esporte, a Franci Bonassi, do Planejamento. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Tem o Jorge, presidente da Associação do 1º de Maio, obrigado pela presença. Tem o Joel, né, que também é funcionário público. E também fazer uma saudação ao Dilson Rodrigues, conselheiro tutelar aí. Antes de nós entrar no grande expediente, eu queria até uma questão de organização e de ordem. Eu vou pedir para os nobres vereadores que vão fazer parte da tribuna, quando encaminhar algum requerimento, pedido de informação, no final do espaço, nós já colocamos em votação, até para a gente ganhar tempo e não a gente repetir fazer toda a leitura novamente do pedido. Então, até uma questão de encaminhamento, né, e o regimento interno. Então, tá. Então, agora nós passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. O PSB, então, abre mão do seu espaço. Convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna.
A Maria da Glória não está presente, então não fará uso da tribuna. Convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. O vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, boa noite a Vossa Excelência. Boa noite aos demais eminentes parlamentares, representantes dessa querida cidade chamada Farroupilha. Cumprimento a mesa e estendo os cumprimentos aos que se fazem presente nessa noite, secretariado do Poder Executivo, os colaboradores e também a comunidade em geral, TV Serra, pessoa do Leandro, Rádio Espaço, Rádio Viva, TV Cidade, na pessoa do Glacier, do Menzi Júnior. Todos vocês sejam bem-vindos a esta casa, a Casa do Povo. Sejam sempre bem-vindos. Presidente, eu vou trazer alguns assuntos de centenas que vêm vindo ao meu gabinete e a gente está, aos poucos, colocando para a comunidade e trazendo para a discussão neste parlamento, nesta casa, um assunto que também foi tema de discussão na semana passada, que é, então, a situação que se encontra o cemitério público central e os demais cemitérios aqui do nosso município, pelo aspecto de abandono, que aonde deveria ser zelo do poder público, hoje não tem esta contrapartida do órgão responsável para administrar tanto o central, tanto os demais cemitérios. Estive presente visitando a realidade que está hoje o cemitério central, aonde os túmulos, as capelinhas, foram alvo de saques, alvo do vandalismo, dos chinelos que lá vêm fazer o furto dos objetos, das letras, entre outros portas-retratos, etc. tal, dos nossos entes queridos que ali estão descansando. Aonde entra o poder público nessa questão? Estive lá, fiquei por mais de 20 minutos e não vi o vigilante, o guarda, o responsável por essa questão. E aí veio o questionamento, naquele momento de angústia, de ver a realidade dos fatos expostos. São centenas e centenas de arrombamentos e de furtos. Centenas. E eu me pergunto, não tem uma empresa que no passado, não tão distante, que ganhou poder para administrar a questão cemitérios, velórios, etc, etc, etc. O que diz esse contrato para que essa empresa tenha o direito de explorar todas as cerimônias aqui no município, o momento em que demos adeus aos nossos entes queridos? Essa empresa deveria ter um pouco de obrigação ou é somente o poder público? O que me traz essa tribuna, uma conversa com o vereador Odair, aonde é autor do requerimento do pedido de informação 04, aonde subscrevo com ele, juntamente com o Sandro, para que o poder público possa enviar a esta casa as obrigações que esta empresa que presta o serviço funeral em Farroupilha tem por Farroupilha. Ou simplesmente é recolher o dinheiro e nada investir. Tem um prédio bonito, tem um cercamento, eu não estou aqui criticando a empresa em si e o seu funcionamento. É nota 1000. Mas, o que diz o contrato? Por que esta empresa não coloca um vigilante todo dia lá no cemitério e à noite, mas nem para abrir o portão principal do cemitério tem uma contrapartida desta empresa? Isso é justo? Aí é fácil ganhar uma chamada pública ou uma licitação no passado, receber todos os mortos para fazer, então, ao seu velório, receber muito recurso, porque eu falo que não é barato hoje ser enterrado, não. Não tenho todos os
os dados hoje aqui, mas um cidadão me relatou na quinta-feira que, para fazer um velório simples do seu pai, e não usando a empresa que ali está, passou de R$ 4.500. Sem condições no momento de trabalhar. O pai também, uma família com uma situação financeira precária, R$ 4.500. Também entra o poder público nessa questão. Qual é o incentivo financeiro da ajuda de custo nesta hora para as famílias de baixa renda pelo município? Deixo essa pergunta aos nobres pares. Se o que o município ajuda é suficiente para fazer o mínimo velório para o ente querido e para a família neste momento de dor, estarei apresentando aqui um projeto de sugestão para que o Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, possa analisar o aumento desse incentivo, dessa ajuda de custo, para que a pessoa, a família de baixa renda tenha um auxílio um pouco melhor do que os R$ 700 que hoje o município vem alcançando. Aonde um caixão, o mais barato, deve custar R$ 2.000. É isso que eu quero deixar aqui na tribuna. Tem que ter obrigações. As empresas vêm aqui no município, exploram o serviço, sugam o que tem que sugar e vão embora. Nada postam aqui, nada colocam, nada de obrigações. Que contrato que é esse? E é isso que a gente quer saber. Quero saber o que o município colocou de obrigações para essa empresa e o que essa empresa de fato tem de obrigação de ajudar o município. Será que ela ajuda ou não? Ouvi esses dias que vai doar ali um cercamento, mas isso aí, depois que as coisas acontecem, enquanto isso, vamos fazendo. Eu sou a empresa licitatória, ganhei a licitação, vou explorar o serviço. E se eu não quero ir naquela empresa, naquela funerária? É obrigado a ir, porque não tem outra. Cadê o direito de escolha? Quantos postos de combustível tem no município? Quantas farmácias? Por que só tem uma funerária? Eu deixo a pergunta aqui a todos que estão assistindo e acompanhando. Por que só tem uma? E se o preço é esse, tu tem que ir por esse preço, porque não tem outra. E é isso que, através do pedido de informação, que o prefeito possa mandar essa casa, porque tem coisa errada. Não tenha dúvida. Tem que ter contrapartida. Ah, tá certo, o contrato já está rodando aí, mas para renovar o contrato, deve ser visto e revisto as questões de obrigações das empresas. Porque é um segmento que dá dinheiro, que dá lucro e não prejuízo. Não dá prejuízo. É só fazer o funeral, enterrar e receber. Não dá prejuízo. Com chuva, com sol, é lucro. E o município? Então, deixo aqui, quero saber desse contrato, porque, olha, gente, acabou, hein? Isso aí não dá mais. Tem que rever muito. E quando vier esse documento, vereador Oda e Sandro, vamos dar sequência e também chamar a empresa aqui, prestar conta. Está instalada aqui, eu sei que construiu um prédio maravilhoso, a gente sabe disso, mas não é só isso. Não é só isso. Tem que ajudar mais. Olha o que está acontecendo nos cemitérios. Vereador Tiago, é centenas, não é uma gaveta, hein? São centenas, assim, é de doer o coração de ver as fotografias no chão, os porta-letreiros, levaram tudo. Estão roubando, assim, de dia, hein? Não é só de noite, porque lá tem uma escada, está lá. Secretário Vandré, por favor, mandar alguém lá durante esses dias aí, porque não dá, gente. É durante o dia que os pés de chinelo estão roubando, hein? No momento, não. Eu estou aqui agora com outro segmento aqui, vereador, eu tenho que seguir a linha. O requerimento 25, este requerimento é a realidade das estradas que todos nós utilizamos. Todos. O governo atual está no momento de preservação do capim, preservação do mato, preservação dos buracos. E nós, tendo deputado no município, na região, Caxias, etc., é a região que mais tem deputados estaduais. Mas nunca vi, nas sessões que eu acompanhei,
apresentando um pedido de informação, requerimento, seja qual for a matéria, lá na tribuna, na Assembleia Legislativa, pedindo para o Executivo Estadual dar uma atenção aqui para nossas estradas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a situação que está as rodovias. Ou a gente não enxerga? Está aí, eu não sei aonde que eles vão, como é que eles vão até Porto Alegre, se vão de avião, de helicóptero, não sei, porque eles devem estar vendo a realidade. A Caxias do Sul, entre Farroupilha e Caxias, é horrível, o mato está maior de 2 metros de altura, está bem mais que 2 metros de altura. E aí, deputados, cadê vocês? Cadê o governo do Estado? E o requerimento 25 é para que o DAER, este órgão que nada mais faz a não ser receber altíssimos salários, possa dar atenção à nossa cidade, à nossa região, na roçada, na manutenção das rodovias. E agora os deputados estão com crédito, hein? Tem 38 deputados e um é do meu partido, mas não é o que eu votei, graças a Deus. Já falei para ele. Vocês estão com créditos, deputados. Cobrem o governador para que ele possa dar atenção aqui, antes que o prefeito vai ser apontado ali na frente novamente, porque não pode o poder público ir lá roçar, por mais da boa vontade do prefeito, de fazer essa questão. Boa vontade, colocou a empresa Ecofar lá roçar, aonde é obrigação do DAER, e que os deputados, especialmente, é da nossa cidade aí, hein? O tempo já está passando, 400 dias já se foi. Para acabar o mandato, falta pouco. Então, o requerimento 25, o requerimento 24 e o outro depois, presidente. Nós vamos votar depois, por causa que o autor desse requerimento pedido de informação é o vereador Oda, eu subscrevi junto com ele, o vereador Sandro. Então, a princípio é o 25, e se o vereador Arcio quer a parte agora, o vereador Arcio tem 4 minutos. Obrigado. Não quer. Então, eu vou seguir, presidente, antes de colocar em votação, a questão que possa ser visto também, através do requerimento 22, o setor de planejamento da Prefeitura, aqui em frente a esse prédio da Casa do Povo, tem então uma construção bem antiga, o requerimento 22, e que a Prefeitura possa notificar o proprietário e também fazer uma vistoria. Porque aquela marquise que ali tem, o David não está aqui hoje, nosso vereador engenheiro da casa. Pode, com o tempo, de tão velha que é a construção, a gente sabe da história dessa construção, cair aqui e até mesmo ocorrer uma tragédia. Então, para que a preocupação da casa neste momento é que o Poder Executivo possa dar uma atenção na fiscalização dessa obra para ver se realmente está tudo certo. Se está tudo certo, ok. Se não está, que possa notificar os proprietários para tomar providências. Caso mesmo este foi feito ali na antiga rodoviária, que o proprietário teve que fazer uma reforma geral, porque as marquises ali estavam com rachaduras, etc. e tal, com perigo até de desabar. Então, o requerimento 22, requerimento 25, e o requerimento 21, que eu vou falar agora, também setor de obras. Pessoal lá do Rogir, do Trânsito e toda a companhia dele, que faz um maravilhoso trabalho aqui em Farroupilha, no setor de pintura, no braço. É complicado, hein? Século XXI, no rolo e no pincel. Está na hora de evoluir, hein? Esse pessoal aqui merece atenção para que o serviço rende mais e que possa também ter equipamentos aí da tecnologia no momento de uma máquina de pintura. Isso é importante. É mesmo... Tem tantos outros gastos, por que não investir nessas pessoas? No bairro Volta Grande, na rua Rainelli Petrini, bem no numeral 239, para que o poder público possa ir lá e ver que nesta esquina, aonde tem um fluxo grande de veículos no final da tarde, onde se concentra o momento que saem os funcionários da Grendene, entre diversos ônibus e veículos, há então estacionamento ali de caminhões e que não ficam apenas um dia, fica uma semana estacionado ali. Nessa esquina que tem pintada de amarelo e por uma placa proibido de estacionar. Proibido de estacionar. Tem empresas ali próximo que elas nem aparecem.
porque o caminhão fica ali dias e dias. Tem que tomar providências. Além disso, atrapalhando o trânsito ali, toda a visão de quem vem da Grandene direção ao centro. Senhor presidente, são esses requerimentos que Vossa Excelência possa pôr em votação, 22, 21 e 25, e os demais eu vou falar nos meus tempos que eu tenho do meu partido, o tempo normal, regimental. Obrigado, boa noite. Obrigado, senhor vereador Sidnei Catafesta, por fazer parte da tribuna. Agora eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, Tiago Brunet, abre mão? Então tá, o PDT abre mão da tribuna. Convido agora o Partido Progressista, PP, o PP também abre mão, né? Convido o Partido dos Trabalhadores, PT, para fazer uso da tribuna. Fabiano Piccoli, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Saudação aos secretários municipais, Tiago Ilha, a Elaine, o Francis, a Renata, o Vandré, ao Dilson, presidente da UAB, aos vereadores, o Beto Maioli, ex-vereador Paulo Schneider, a imprensa. Colegas vereadores, a Isabel colocou no grupo dos assessores a relação dos nomes de ruas que nós temos. Nós temos em torno de 144 nomes de ruas que estão disponíveis para serem alocados para futuras ruas no município. Então, dentro daquela nossa conversa, eu acredito que, pelo momento, nós temos suficiente. Eu queria pedir para o Roselino, por gentileza, botar o requerimento número 14. Pode ser esse mesmo, não tem problema. Esse é o requerimento de número 17. Falando sobre cercamento eletrônico. Quando foi feito o estudo pelo grupo técnico da prefeitura, junto com os órgãos de segurança, e foram alocados, então, as câmeras de monitoramento, na minha opinião, faltou esse trecho que é ali no entrocamento da Vitório Galaface com a RSC 834, na comunidade de São José. Até já passei para o chefe de gabinete, o Vandré, só com o requerimento deixar registrado. Essa é uma rota de fuga, porque nós temos o secretário Davi também, obrigado pela presença. É uma rota de fuga dos 3 municípios, Caxias, Flores e Farroupilha. Então, esse trecho, ele é um trecho muito importante e eu acredito que numa futura ampliação do cercamento eletrônico ou se porventura houver o deslocamento de alguma das câmeras, esse é um local que pode contemplar, então, o projeto do cercamento eletrônico. Então, esse é o requerimento 17, senhor presidente. O Roselino, o requerimento de número 15, que também fala sobre o cercamento eletrônico. O que nós temos? Nós temos na descida do Morro da Julieta, um pouco para baixo da Tecnovidro, nós temos, acredito que é o principal ponto de debate na comunidade farroupilhense em relação ao cercamento eletrônico e em relação à possibilidade da aplicação de multas por excesso de velocidade. Nós estávamos na semana passada no veículo de comunicação, na Rádio Espaço, o vereador Arielson e eu coloquei que essas 2 câmeras, que na pista da esquerda pega de frente o veículo e na pista da direita pega a placa traseira, eles precisam mudar. E nós precisamos deslocar desse trecho, talvez colocar mais no topo do morro mais próximo à própria Polícia Rodoviária Estadual, o posto, mas está um local inapropriado aí. Então, nós já estamos num debate muito forte sobre a questão da possibilidade de multas, e esse local, historicamente, houveram alguns acidentes
mas o objetivo do cercamento eletrônico é a segurança e não a aplicação de penalidades. Então, o requerimento número 15, ele sugere para que haja um estudo para remanejar essas duas câmeras. O requerimento de número 16, ele vem direcionado ao Departamento de Trânsito, que os dois jogos semafóricos do projeto do Trevo da Tramontina, tanto o em frente à Plimor quanto o em frente à Soprano, as lojas Valentines, eles precisam passar por um estudo dos tempos. Principalmente em frente à Plimor, há um pequeno desajuste em relação aos tempos e está provocando muita insegurança nos cruzamentos. Eu recebo diariamente reclamações de funcionários da Trombini, da Tramontina e da Soprano sobre esses dois jogos semafóricos que precisam passar por um estudo para vir atender cada dia mais e melhor o objetivo deles, que é salvar vidas e não colocar as vidas em perigo. Esse é o requerimento 16. E o requerimento número 14, senhor presidente, é também para o Departamento de Trânsito fazer um estudo sobre o cruzamento da Gonçalves Dias com a Tomás Edson. É a rua do ProSaúde, um pouquinho à frente do ProSaúde. A Gonçalves Dias, toda ela é preferencial. E só nessa esquina com a Tomás Edson que ela não é preferencial. A Tomás Edson, nesse trecho, não tem uma lógica, não vejo uma lógica, não sou engenheiro de trânsito, mas como motorista e como cidadão, eu não vejo uma lógica de ter um pare na Gonçalves Dias. Sendo que a gente pega a Tiradentes, a Tomás Edson, Carlos Fetter, todas elas é a própria Paulo Broilo, que cruzam com a Gonçalves Dias, a Gonçalves é preferencial. Então, que o Departamento de Trânsito faça um estudo sobre nesse cruzamento, ver se realmente tem necessidade de que a Gonçalves Dias não seja preferencial. Eu acredito que não, empiricamente falando. E, finalizando, senhor presidente, eu quero aproveitar aqui publicamente a nossa vida. Às vezes nem sempre a gente acerta em todos os momentos. E algumas vezes a gente comete equívocos, comete erros e deixa para amanhã o que às vezes a gente tem que fazer hoje. E nessa noite aqui, publicamente, eu quero externar, todo mundo é notório e claro, a minha saída do Partido dos Trabalhadores, a minha migração para o Republicanos, que deverá acontecer em março. E eu tenho uma história muito, muito bonita no Partido dos Trabalhadores. São diversos motivos que me levaram a fazer essa migração. E dentro do Partido dos Trabalhadores tem muitas pessoas que eu admiro pela sua coragem, sua garra, sua história. E eu sei que muitas delas estão chateadas, estão tristes com essa minha saída. E especialmente uma, eu fui deixando para depois conversar e o depois se tornou tarde. E é esse ex-vereador Paulo Schneider, que eu quero aqui publicamente pedir desculpas por não ter ido até a tua casa conversar contigo. Nós temos uma história muito, muito interessante, muito bonita juntos. E às vezes os barcos, eles se afastam. Mas da minha parte o respeito sempre vai continuar. Eu sei que além de ti outras pessoas estão chateadas com essa minha partida, mas são decisões que a gente toma, não apaga o passado, mas acredito que a gente pode construir um futuro diferente. Mudar o passado a gente não muda. Perder o respeito que a gente tem, da minha parte, nunca vai perder. E ao longo dos anos, e muitas vezes pelo próprio governo Cláudio Pedroso, eu acabei
ficando no barco e defendendo o barco porque eu acreditava ser correto, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um legalista ao extremo. Eu digo lá em casa para Maiara, para meus pais, não importa se foi o meu pai, minha mãe ou minha esposa que fez uma coisa errada, Zé. Fez uma coisa errada, fora da legalidade, sofrerá as penalidades. E até então, sempre defendi e sempre vou continuar defendendo as coisas certas. Só que a política, às vezes, acaba afastando algumas pessoas, nos afastando, mas nós somos os mesmos. A nossa essência é a mesma, talvez não no mesmo barco. E então, Paulo Schneider, Afonso, Alemão, tá? Publicamente eu não tenho medo não tenho receio, porque eu sou o mesmo. E eu te peço desculpa por não ter ido na tua casa antes. Depois passou o tempo, e aí quando passa o tempo a gente acaba tendo a liberdade, assim como tu teve, de fazer as críticas que achou necessárias, e eu achei no direito a me preservar. Então, o barco segue. As pessoas são as mesmas, doutora Eleonora. A nossa essência não muda. Não importa o local que nós estivermos, o partido que nós estivermos. Os valores que a gente aprendeu lá na infância são os mesmos. Só que talvez em barcos diferentes. Então, senhor presidente, era isso. Eu peço que no final coloque então em votação os requerimentos 14, 16, 15 e 17 da autoria deste vereador. Obrigado. Uma parte, vereador Kiko Paese. Uma parte ao Kiko Paese. Obrigado, vereador Fabiano. Eu ia pedir a parte mesmo, depois o senhor trocou de assunto. Mas, se o presidente me permite, sobre o trânsito que eu estou vendo aí, tá, eu não fiz o requerimento, mas talvez poderia ser encaixado nesse requerimento 14. E quando é feito alguma alteração no trânsito, né, que nem o senhor está colocando aqui, não é difícil reconhecer que está certo ou errado, sempre melhorando. Por exemplo, na Barão do Rio Branco, com a Castelo Branco, descendo, ou subindo ou descendo ela, mas descendo, semana passada, 2 acidentes. De que forma? Quem chega na Barão do Rio Branco para entrar à direita, pegando a Castelo Branco, já fica encostado no meio fio. Né? Quem segue, viaduto, vamos dizer, segue na pista central. Só que o ônibus, e aí tem empresas de ônibus, tem caminhões, que eles não conseguem ficar no lado do meio fio e dobrar. Eles têm que estar no meio da pista para conseguir retornar. E aí aquele carro que vai entrar também pela Castelo Branco, um automóvel, tá, também entra. Deu 2 acidentes semana passada, inclusive com um Gol e um ônibus, que eu não vou fazer aqui o nome da empresa. Tá? E no início da semana passada, um caminhão com outro carro. Né? Então tem que dar uma olhadinha aí, porque um carro grande não consegue ficar no lado do meio fio e já dobrar à direita. Ele tem que abrir. Então tem que dar uma olhada na situação lá na Barão do Rio Branco, que é 2 acidentes numa semana. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Kiko. Essa é uma questão que vai ser bem complicada de resolver, porque o ônibus e o próprio caminhão não tem como dobrar ali sem abrir mais para a esquerda. Mas na semana passada eu fiz o requerimento sugerindo que fosse colocado os tachões divisores da pista, porque alguns motoristas ainda não se adaptaram, que na frente da Colombo são as duas viram, e depois só a da direita dobra na Castelo Branco ali. Só que com os ônibus e os caminhões será bem difícil. Uma parte, vereador Arielso. Uma parte ao nobre vereador. Na verdade, obrigado pela parte, vereador. Na verdade, é na descida da Barão. Quando tu desce a Barão e tu tem que entrar na Castelo Branco. Quando tu está subindo, se botar os tachões, até pode resolver. Mas na descida, e na subida também para os caminhões e ônibus é difícil, porque ele acaba pegando no pneu traseiro, é muito comprido. Mas na descida, principalmente, que a velocidade daqui um pouco é maior, não tem, porque quando o ônibus, se botar os tachões, se colocar ali tachões, ele vai vir na direita
e ele vai ter mais um obstáculo, passar por cima dos tachões. E o carro vai ter mais propriedade ainda para vir pela direita. E ele vai trancar a frente do outro. Então, é aí que dá o problema. Eu acho que ali não pode ser, inclusive não é permitido estacionar também ali, para você poder vir pela direita, né? Então, acho que esse é o problema. Tem que ser estudado de alguma forma diferente. Obrigado pela parte aí. Ali é um centro que precisa ter um estudo mais aprofundado, né, para resolver o problema. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador Zé Mário. Uma parte para o vereador José Mário Belaver. Muito boa tarde a todos, saudar a comunidade presente. E nessa situação da Barão, nos dois sentidos, se tornou difícil para caminhão e ônibus, a não ser que no lado que proíba a entrada, tanto quem vem de Caxias, quanto esses que vão sair de Farroupilha, entrar na Castelo Branco, proíba a entrada de caminhões e ônibus. Porque senão se vai dobrar, vai abrir na pista central, quem vai pela pista à direita causa um problema. Terá que ser feito um estudo bem discutido a situação para poder ter um fluxo melhor na Barão do Rio Branco. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Então, tá. Agradeço ao vereador Fabiano Piccoli por fazer uso da tribuna. Quero fazer uma saudação ao secretário da Saúde, o pastor Davi, obrigado pela presença. Ao jurídico aí da habitação, o senhor Carlos da Cruz, que está aqui também presente, obrigado pela presença. Dando continuidade, convidamos o partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para fazer uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Jonas Tomazini. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, em especial a bancada do MDB, que me concede a oportunidade de ocupar esse espaço. Então, aos vereadores Arielson, José Mário, Eleonora e Jorge Sense, o obrigado por me deixar fazer parte da tribuna nesta noite. Quero também cumprimentar a imprensa aqui do nosso município presente. Eu venho sempre repetindo da importância de nós termos os nossos canais de comunicação presentes aqui na Câmara de Vereadores para que nós possamos levar para a população que não pode estar aqui neste momento, que não pode nos acompanhar nesse instante, as informações que são debatidas aqui na Casa do Povo. Quero cumprimentar também os secretários municipais, o presidente da UAB, o Dilson, aos ex-vereadores dessa casa e a todos que nos acompanham, sejam aqui na Câmara de Vereadores ou através das nossas redes sociais e também os outros canais de comunicação que a Câmara de Vereadores possui. Quero, senhor presidente e demais vereadores, apresentar, através de requerimento e pedidos de informações, alguns assuntos que nós fomos demandados nesses últimos dias e que nós, então, gostaríamos de publicizar aqui na Câmara de Vereadores. Primeiro, apresento o requerimento número 20, provavelmente, ficou meio ruim aqui o número, mas acho que é o requerimento número 20 de 2020, aonde o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que realize manutenção na rua 7 de setembro, entre as ruas Ziraldo Prece e Honorino Pandolfo, no bairro Imigrante, respeitando a devida largura prevista na legislação municipal. Aqui cabe nós colocarmos que eu recebi demanda dos moradores que a parte da rua onde nós estamos colocando nessa quadra, me parece que já tem só 3 ou 4 metros de rua transitável, vamos chamar assim, então já é um espaço bastante reduzido e ainda assim a manutenção está em precárias condições, fazendo com que os veículos que transitam nesse local tenham dificuldades, tanto para transitar como também para acessar as garagens das casas que estão ali próximas. Não é um local também muito habitado, mas para as pessoas que precisam, acaba se fazendo a diferença. Então, nós estamos solicitando, ao final do grande expediente, então, que seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores o requerimento número 20 de 2020. Junto, então, ao requerimento, segue também parte do mapa do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial Integrado do município de Farroupilha, através do mapa número 14. Quero apresentar também, senhor presidente, neste caso eu sou apenas o
o porta-voz para a apresentação, mas, na verdade, é um pedido em nome da mesa diretora da Câmara de Vereadores, é o pedido de informação número 7 de 2020. Apenas um breve histórico, nós tivemos durante o período de recesso parlamentar, em que nós não tínhamos sessões aqui nessa casa, mas que a mesa diretora trabalhava com relação, inclusive, às solicitações que recebia. O Observatório Social fez uma solicitação a esta Câmara de Vereadores, referindo a compra de alguns terrenos por parte do Executivo Municipal e solicitou informações com relação a essa compra. Naquela oportunidade, a Câmara de Vereadores, então, respondeu através de um ofício, e nós tivemos na última semana de janeiro, entregando pessoalmente ao presidente do Observatório Social a resposta desta Câmara de Vereadores. Mas também colocamos que algumas informações que nós não tínhamos com clareza aqui na casa, solicitaríamos, através de pedido de informações para o prefeito municipal, que esses pontos fossem, então, esclarecidos. Na semana passada, o vereador Kiko Paese apresentou um pedido de informações que era, então, assinado pela bancada do Progressistas e pela bancada do MDB, aonde já foi, vereador Kiko, solicitado algumas informações com relação aos terrenos que foram objeto desta compra através da dispensa de licitação de número 27 de 2019. Então, nós não estamos repetindo a parte que já foi solicitada pelo vereador Kiko na semana passada, nós não vamos repetir essa informação, porque quando vier a resposta, ela servirá também para ambos os objetivos que nós temos de averiguar o que aconteceu com relação a essa compra. Mas estamos solicitando mais algumas informações para o Executivo Municipal e faço agora, então, a leitura do pedido de informações número 07 de 2020. Os vereadores abaixo firmados requerem a Vossa Excelência, após ouvida a casa, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe e encaminhe a esta casa, nos termos da Lei Orgânica Municipal, todos os documentos referentes ao processo de dispensa de licitação número 27 de 2019, incluindo: letra A, relatório indicando a compra dos referidos terrenos. Relatório feito pela secretaria correspondente, indicando para que o Executivo comprasse esses terrenos. Letra B, pareceres jurídicos que comprovem a dispensa da licitação. Letra C, lei com autorização específica para a compra de imóvel, conforme o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal. Letra D, avaliação dos referidos terrenos. Letra F, atas dos conselhos municipais envolvidos nos fundos municipais que tiveram acréscimos ou redução de valores, conforme, então, o decreto 6.680, de 5 de novembro de 2019. E letra G, o pedido da Secretaria Municipal da Saúde indicando a compra dos referidos terrenos. Então, aqui nós estamos solicitando um apanhado de informações. Pulei a letra E. É verdade. Obrigado, vereador Arielson. Pulei a letra E, que diz: data da realização dos pagamentos com o respectivo saldo a pagar, caso ainda exista. Então, o nosso objetivo aqui é solicitar um apanhado de informações com relação à dispensa de todo o processo, desde a indicação da compra, a dispensa da licitação, a lei específica autorizativa de acordo com a Lei Orgânica Municipal, através do seu artigo 97, a avaliação dos referidos terrenos, a data da realização dos pagamentos, caso eles já tenham ocorrido, e também solicitamos a aprovação dos conselhos municipais que fazem parte dessas rubricas, então, seja que tiveram redução ou acréscimo de valores. A gente acredita que essas informações são fundamentais para que a Câmara de Vereadores conheça todo o processo que foi realizado e também para que nós possamos responder ao Observatório Social, órgão da comunidade farroupilhense, que tem apresentado demandas representando também os anseios da população. Então, assinam
assinam esse pedido de informações os vereadores membros da mesa diretora, vereador presidente Fernando Silvestrin, vereador Jonas Tomazini, primeiro vice-presidente, vereador Tadeu Salib dos Santos, vereador segundo vice-presidente, vereador Arielson Arcego, primeiro secretário, e vereador Jorge Sense, segundo secretário. Também, senhor presidente, peço que ao final do grande expediente o senhor coloque em votação o pedido de informações número 07 de 2020. Quero também trazer um outro assunto que é com relação aos alvarás aqui do município. O Comitê Gestor do Simples Nacional, no dia 3 de dezembro de 2019, ele fez uma alteração no prazo para que as empresas possam aderir ao Simples Nacional. Antes, esse prazo entre a inscrição do CNPJ e a adesão ao Simples Nacional, nós tínhamos 6 meses, 180 dias de prazo para que essas empresas pudessem fazer essa adesão. Então, eu até gostaria de falar para o vereador líder de governo, é uma pena que ele não está aqui neste momento, mas depois vou tentar colocar as informações para ele, porque assim, qual é a nossa preocupação? A preocupação é no sentido de que as empresas de alto risco, principalmente, elas agora, ao invés de ter 180 dias para cumprir todos os trâmites na Prefeitura Municipal com relação às suas licenças, ao alvará sanitário e a todos os documentos necessários, elas terão agora apenas 60 dias. Nesses 60 dias, se não estiver tudo certo, ela não consegue aderir ao Simples Nacional. Para as empresas de pequeno porte, isso representa, no começo das suas vidas, a sobrevivência ou a morte da empresa. Então, nós estamos muito preocupados com esse assunto, porque já recebemos de alguns escritórios de contabilidade essa preocupação, principalmente com relação ao alvará sanitário, que precisa da vistoria, precisa, nos casos das empresas de alto risco, que esteja terminado o processo já com todas as inscrições realizadas, porque se isso não acontecer, a empresa não vai conseguir aderir ao Simples Nacional. Então, nós sabemos que o município tem também um comitê gestor do Simples Nacional. Se eu não me engano, o atual representante, eu não sei se é presidente, o termo, é o atual secretário do Planejamento, o secretário Gabriel. Então, nós gostaríamos que o líder de governo levasse essa preocupação da Câmara de Vereadores, da população farroupilhense com relação a esse assunto, porque, na verdade, as empresas que se inscreveram no CNPJ no dia 2 de janeiro de 2020, agora, daqui a 2 semanas, no dia 2 de março, terão completado 60 dias. E se não estiverem com essa documentação completa, não conseguirão a adesão ao Simples Nacional, fazendo com que a gente tenha a incidência de todos os tributos com alíquotas cheias. E, como eu disse, isso pode representar a sobrevivência ou a falência dessas empresas por não conseguirem suportar tal pagamento de tributos. Então, depois nós teremos a oportunidade de voltar a esse assunto. Quero só também, como somos demandados, e para encerrar minha participação, senhor presidente, falar do assunto que nós tivemos na semana passada, da Guarda Municipal. Nós temos diversas outras notícias e informações, recuos por parte da administração municipal. Me parece que está claro que houve um lançamento de servidores municipais em algo que não estava estruturado, que não estava planejado, e a gente tem recebido ligações da população farroupilhense com o que deve fazer com as multas que foram dadas por esses guardas, se eles não estavam habilitados para exercer tal função. E aqui nós queremos resguardar os servidores que estavam realizando o seu trabalho sem as devidas condições que deveriam ser dadas pelo Executivo, mas também temos que atender à população municipal que anseia com essas respostas e que não estavam habilitados, em muitos casos, a dar determinadas punições. Temos também que atentar com relação à carga horária do curso a ser realizado, porque me parece que aí no Diário Oficial fala-se em 200 horas, a gente vê no Senasp, em outros locais, que seria pelo menos o dobro dessa carga horária. Então, para que seja feito certo desde o começo, quer dizer,
certo desde o começo não, porque já não começou certo. Que seja acertado agora e que não continue errado essa formação para os servidores do município que estão alocados na Guarda Municipal. E com relação também ao pedido de informações que fizemos na semana passada, a população continua demandando mais informações com relação ao software da saúde ou plataforma, como tem sido citada. Quero repetir que a solicitação feita no pedido de informações através que eu fiz no site, ainda não recebi resposta, e também o pedido de informações, então, aquele primeiro da internet vai completar quase 30 dias, a gente ainda não recebeu os retornos da administração municipal, e o pedido de informações feito na semana passada ainda aguarda também retorno do prefeito municipal. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Concluindo, então, o espaço do grande expediente, então, passo, nesse momento, fazer a leitura e colocar em apreciação dos senhores vereadores. Deu coincidência de começar de trás para frente, até por causa das bancadas aí. Mas eu vou colocar em votação, então, o requerimento número 25 de 2020, né? Autor Sidnei Catafesta, bancada do PSD, assunto canteiros da RSC 453 e RS 122. Destinatário, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem. Então, esse vereador já fez a leitura. Eu coloco em votação esse requerimento, se os vereadores assim concordarem, permanecer como estão. Aprovado por todos, com a ausência do nobre vereador David Argenta. Coloco em votação o requerimento número 24/2020, também de autoria do vereador Sidnei Catafesta, bancada do PSD, assunto recapeamento da RS 122, quilômetro 61, destinatário Poder Executivo Municipal. Também foi lido por vereador, então coloco em votação. Quem concordar, permaneça com encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soarcio. O senhor presidente e senhores vereadores, antes eu havia feito um pedido para fazer uma parte, não foi possível, mas eu quero dizer aqui que o requerimento está errado. O requerimento do vereador Catafesta, que fala no recapeamento asfáltico realizado no ano de 2019, na RS 453, quilômetro 61, é da RS 122. Então, se for trocado, eu voto favorável, caso contrário, se for mudado, voto a favor. Mas o requerimento está errado, então peço a correção para que a gente possa votar certo. Esse era o meu intuito quando fiz o pedido de a parte, em nome da bancada do MDB. Obrigado, senhor presidente. Tá. Encaminhamento ao vereador Sidnei Catafesta. Presidente, eu não cedi a parte naquele momento, que eu estava com um raciocínio, e aí, mas logo em seguida eu cedi, o vereador, peço desculpa, né, mas eu, no final do meu expediente, deixei 4 minutos à sua disposição. Nada, não leve para outro caminho, sim, foi só para o raciocínio. Aqui diz o seguinte, no assunto, o recapamento é na 122, km 61. Fala em cima. E dentro da matéria, do corpo do requerimento, ela foi posto, então, RS 453. Não que todas estão, né, literalmente destruídas. Se colocar 122, 813, 453, é tudo a mesma coisa. Está assim, ó, condição precária de traficabilidade. Precária. Então, se colocar qualquer um aqui, para mim era a mesma coisa, porque tudo está uma merda. Desculpa a palavra, né, como diz o prefeito. Vou retirar o M de volta, prefeito. Peço para tirar. E realmente está, né? Então está tudo um M. Tiro para fazer a correção, para não mandar um documento com redação errada. Vou retirar. Não, eu faço a retificação, não tem problema nenhum. Minha assessoria hoje está atestada, presidente. Eu faço a correção. Tá bom. E retira da ata a palavra aquela, mas deixa o M, tá? Porque realmente tá, né? Eu tenho que falar?
Matar a verdade. Tá, então eu vou colocar em votação o requerimento 24, né, com a retificação, correção aí da RSC 453, que vai ser 122. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, aprovado por todos, presente, com a ausência do vereador David Argenta. Coloco em votação o requerimento número 22. Aqui também está tendo um erro. É de 2019, é 2020, mas tudo bem. Nós vamos retificar. O autor Sidney Catafesta, bancada PSD, assunto avaliação de risco de queda. Destinatário, Poder Executivo Municipal. Então, até vou fazer a leitura. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja feita uma análise da marquise do prédio localizado na rua Júlio de Castilho, 453, esquina com a rua Pedro Grendene, para avaliar se a mesma está em boas condições ou a risco de desabar. Então, eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos, com ausência do vereador David Argenta. Coloco em votação também o requerimento 21 de 2020, aqui está 2019, eu também fazer a correção. De autor Sidney Catafesta, bancada PSD, assunto trânsito, destinatário Poder Executivo Municipal. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a solicitação para a Secretaria de competente para que verifique a possibilidade de pintura, o meio-fio de amarelo, na rua Rainelli Petrini, bairro Volta Grande, nas proximidades do numeral 239, pois é uma saída de curva e alguns automóveis e caminhões estacionam muito próximo. E a esquina dificultando a visibilidade para realizar o acesso. Então, os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão, com a ausência do vereador David Argenta. Coloco em votação o requerimento número 17 de 2020. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo Municipal para que, através dos órgãos competentes, realize estudo e veja a possibilidade da colocação dos aparelhos do cercamento eletrônico no entroncamento da Estrada Municipal, Estrada Luiz Vitório Galafassi, com a RSC 834, na comunidade de São José, da linha Palmeira, visto que é uma rota de fuga ligando 3 municípios, Farroupilha, Caxias e Flores da Cunha, de autoria do Fabiano André Piccoli. Então, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, aprovados por todos, com a ausência do vereador David Argenta. Coloco em votação também o requerimento de autoria do vereador Fabiano André Piccoli. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo Municipal para que, através do órgão competente, realize estudo e veja a possibilidade de mudar a localização dos aparelhos do cercamento eletrônico na rodovia IRS 453 para o outro lado, mais próximo, na divisa entre Caxias do Sul, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Coloco em votação os vereadores que tiverem... Justamente, o requerimento número 15 de 2020. Então, coloco em votação os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos, com a ausência do vereador David Argenta. Também coloco em votação o requerimento número 16 de 2020. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo
para que, através do órgão competente, realize estudo sobre o tempo dos jogos das sinaleiras, em frente à Tramontina, em frente à Soprano e principalmente em relação à rua lateral, em frente à Soprano. Pedido do nobre vereador Fabiano André Piccoli, então coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Presidente, colegas vereadores, imprensa, demais presentes, secretários, apenas a nível de contribuição, eu concordo que existe ali algo que poderia ser alterado para melhorar o fluxo do trânsito. E deixo aqui também como uma sugestão que a sinaleira, que ela fica no em vermelho de quem entra para o bairro Medianeira, a sinaleira do lado mais direito, que pode ser dado fluxo para o bairro industrial, acredito eu, não sou técnico, mas é uma sugestão que eu deixo, que seria interessante que ela poderia até ficar piscando, porque a travessia de pedestres ali é mínima, né, com algumas exceções no horário de meio-dia e à noite. Então, é uma sugestão que eu deixo. Quer dar alguma sugestão? Então, tá. Então, coloco em votação, encaminhamento de votação aos vereadores Sidnei Catafesta. Presidente, eu vou votar favorável ao requerimento e que possa ser, então, feita essa mudança. E daqui a um pouco não precisa mais nem ter mais sinaleira lá, tá? A rodovia está tão precária que o trabalho feito pelo Executivo, onde custou mais de R$600 mil, foi mesma coisa pegar o dinheiro e jogar fora, no lixo, ou queimar no papel lá com o fogo. Mesma coisa, porque assim, ó, a empresa que fez lá, cadê a responsabilidade dessa empresa de prestar o auxílio do material posto ali com qualidade, de vir fazer... Presidente, essa casa aqui tem que se movimentar através da Secretaria, da Comissão de Obras e irmos lá, nessa situação, trazer um relatório e mandar para o prefeito. Está horrível, precariedade, o trabalho que foi feito lá, olha, levar o dinheiro do povo farroupilhense e colocar um material de quinta qualidade que não durou nem 8 meses, tá? Está lá virando buraco. Então, sinaleiro, não sinaleiro, nem precisa, a gente tem que passar devagar mesmo. Voto favorável, presidente, e parabéns ao autor do requerimento, porque é uma situação que tem que ter atenção de todos os agentes públicos e políticos, porque o trânsito é o que mais está fazendo vítimas, né? Levando entes queridos nossos aí por causa da precariedade das rodovias. Então, coloco em votação o requerimento número 16 de encaminhamento de votação ao vereador José Mário Belaver. Presidente, colegas vereadores demais presentes, nós falamos na última segunda-feira a respeito desse trajeto que realmente, vereador Catafesta, não tem condições mais de trafegar, tem buracos que cabe o pneu inteiro de um caminhão dela. E aonde que o Executivo Municipal gastou R$800 mil. Era 650 mais o aditivo, vereador Catafesta. Então, é sim de obrigação do Executivo fazer a cobrança dessa empresa que refaça esse trabalho. Além dos buracos, ficou as lombadas, os calombos. Então, está difícil de trafegar naquele trajeto. Mas somos favoráveis ao requerimento. Então, tá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, eu coloco em votação o requerimento 16 de 2020, com a sugestão do nobre vereador Jorge Sensi, aonde que na rua lateral, em frente a Soprano, o semáforo ficaria piscante, né? Então, coloco em votação os vereadores que, assim concordar, permaneçam como estão, com a ausência, aprovado por todos, com a ausência do vereador David Argenta. Também coloco em votação o requerimento número 14 de 2020, de autoria do vereador Fabiano André Piccoli. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo Municipal para que, através do órgão competente, realize estudo e, na medida possível, mudar a mão preferencial na rua Gonçalves Dias com a Tomasa Edson. Então, coloco em votação os vereadores que assim concordar, permaneçam como estão. Aprovado por todos, subscrito por... Se assim o autor permitir.
pela bancada do MDB, PP e o PSB, né? Então, coloco em votação, aprovado por todos. A rua realize estudo a mão preferencial na rua Gonçalves Dias com a Tomasa Edson. Então, subscrito por todas as bancadas? Então, tá. Então, aprovados por todos os vereadores, subscrito por todas as bancadas e com a ausência do vereador David Argenta. Também coloco em apreciação o requerimento número 20 de 2020, de autoria do vereador Jonas Tomazini. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que realize manutenção na rua 7 de setembro, entre as ruas Ziraldo Prece, Honorino Pandolfo, no bairro Imigrante, respeitando a devida largura prevista na legislação municipal. Nesse termo, espera deferimento. Os vereadores que concordarem, né, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador David Argenta. E agora, para finalizar, nós temos o pedido de informação, né, encaminhado pela mesa diretora, pelo vereador Fernando Silvestrin, Jonas Tomazini, Tadeu Salibe dos Santos, Ariel Soárcio e Jorge Sêncio. Esse pedido de informação já foi lido pelo nobre vereador Jonas Tomazini. Esse pedido de informação nós estamos fazendo pelo motivo que o Observatório Social, no dia 15 de janeiro de 2020, ele pediu uma informação em relação à aquisição de terrenos por meio do processo de dispensa 27 de 2019. Então, foi respondido por essa casa e na resposta, que já foi lido no expediente, nós se prontifiquemos em pedir informações e esclarecimento ao Poder Executivo Municipal. Então, é por isso que nós estamos encaminhando o pedido de informação 07 de 2020, né? Até eu vou fazer a leitura dele. Os vereadores abaixo firmados requerem a Vossa Excelência, após ouvir a casa, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe e encaminhe a essa casa, nos termos da Lei Orgânica Municipal, todos os documentos referentes ao processo de dispensa 27/2019. Né? Então, incluindo a letra A, relatório indicando a compra dos referidos terrenos. Letra B, pareceres jurídico de dispensa de licitação. Letra C, lei com autorização específica para a compra do imóvel, conforme ao artigo 97 da Lei Orgânica Municipal. Letra D, avaliação dos referidos terrenos. Letra E, data de realização dos pagamentos com o respectivo saldo a pagar, caso ainda exista. A letra F, atas dos conselhos municipais, envolvendo nos fundos municipais que tiverem acréscimo ou reduções nos valores, conforme o decreto 6680 de 2019. E a letra G, pedido da Secretaria Municipal da Saúde, indicando a compra dos referidos terrenos. Nesses termos, pede espera de deferimento, então, de toda a mesa diretora. Os vereadores que assim concordassem, permaneçam como estão. Como? Encaminhamento ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Somente uma consideração, votarei favorável ao pedido de informação, mas a letra C, lei com autorização específica para a compra do imóvel, conforme o artigo 97 da nossa lei orgânica, eu acredito que fica um pouco redundante, porque nós somos a casa que aprova as leis. E nós vamos pedir para o Poder Executivo uma informação
de uma lei se nós somos a casa que aprova as leis? Então, eu estou fazendo a leitura do porquê, porque todos nós sabemos, e numa consulta prévia aos arquivos da casa, ao site da casa, nós vamos saber que não existe essa lei que autoriza. Então, eu acho um pouco redundante e até me parece que fica ruim para nós, Poder Legislativo, pedir uma informação para o Executivo de uma lei aprovada. Então, sabendo que essa lei não existe. É claro, notório, porque se nós formos procurar nos arquivos da casa, no site da casa, nós não vamos encontrar essa lei. Talvez o pedido de informação seja esse, para que venha a comprovação do Poder Executivo de que não há lei. Mas como nós somos quem fazemos as leis, aprovamos as leis, nós teríamos que saber disso. Então, meu voto é favorável, mas eu queria deixar registrado que eu acredito que não há necessidade dessa letra C no pedido de informação. Muito obrigado. Obrigado. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soares. Senhor presidente, nós entendemos a colocação do vereador Piccoli e realmente quem vota os projetos para as leis serem sancionadas no prefeito é o legislativo. Porém, nós não achamos. E nós queremos saber da administração municipal se ele entende que por qualquer outro número de lei, outra lei, outro projeto que tenha enviado a esta casa, ele tenha o sentido que tenha sido autorizado a compra dos imóveis. Então, essa foi também uma solicitação que veio do observatório, inclusive naquela possibilidade de impeachment do prefeito, veio também a colocação de que não existe a lei. Mas isso foi um eleitor que enviou para nós e o observatório que nos pediu. E nós não enxergamos dentro da Câmara de Vereadores esta lei. Mas o Executivo possa, através do seu jurídico, entender que através da lei tal foi permitido ou foi autorizado a compra desses terrenos. Nós não encontramos também. Nós sabemos, talvez até todos nós, 15 aqui, sabemos a resposta que vai vir. Mas nós queremos oficialmente ter esta resposta. Este foi o nosso intuito. Mas entendemos muito bem as suas colocações e sabemos que não vai deixar de votar por causa disso, mas queremos dizer que também entendemos assim, mas o porquê que nós estamos fazendo esse pedido de informação. Até para podermos repassar com mais firmeza e sabendo realmente que não tem e nem foi a ideia de ter sido aprovado por uma outra lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Arielso. Então, coloco em votação o pedido de informação, encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu recebi este material do Observatório Social e nesse período que a Câmara de Vereadores estava de recesso. Então, mais uma vez, a importância desta casa não ter mais acima de 30 dias de férias, e sim 15 dias. Porque nesse período que nós estávamos de férias, recesso, como for, muitas coisas aconteceram no município, muitas coisas. E nós temos o dever de fiscalizar o Executivo. Então, assim, eu vou votar favorável também, quero saber como foi o processo de compra, se for por decreto, como foi, porque lei não tem. Eu sou ciente que não teve, porque não teve nem sessão, então lei não teve, né? Mas, como foi feito todo esse processo, porque é estes elementos que tem aí também no pedido de impeachment que for analisado e que vai ser votado sim ou não nos próximos dias, ou até mesmo hoje. Voto favorável ao requerimento 21, ao requerimento 07. E mais uma vez, presidente, semana que vem a lei entra para essa casa para reduzirmos o recesso, que é de extrema importância para todos nós, especialmente a comunidade que está assistindo a estas sessões. Obrigado. Então, tá. Obrigado, senhor vereador Sidnei Catafesta. Então, coloco em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão, né? Aprovado por todos e com a ausência do vereador David Argenta. Finalizando o grande expediente, eu quero fazer uma saudação especial
o chefe de gabinete da deputada Francis Somêncio, o seu José Damoli, que está aqui presente. Obrigado por estar aqui. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.